já de pronto passar a palavra à professora Rebeca Atêncio, que vai falar sobre a ditadura e a sua contribuição para a produção literária e cultural brasileira. A palavra, professora doutora Rebeca Atêncio. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Unifor e ao professor doutor Humberto Cunha, alguém que admiro muitíssimo, pelo convite e pelo acolhimento, também a doutora Inês Soares, que sugeriu o meu nome e que vejo como uma grande modelo a ser seguida neste campo. Enfim, gostaria de dar meus agradecimentos igualmente a Marcos Aguiar, Daniela Lima, Cibele Uchoa e Vitor Studart. E finalmente a todos vocês aqui, inclusive da mesa. É uma honra estar aqui em Fortaleza, uma cidade que estou conhecendo pela primeira vez. Só conheço o estado de Ceará através dos romances de José de Alencar, então é um prazer estar aqui. Devo começar dizendo que não sou advogada. A minha formação, na verdade, é literária e tenho um doutorado em literatura brasileira, se bem que atualmente esteja voltada mais para estudos culturais. Estou muito empolgada em assistir às outras palestras esta semana e aprender sobre as pesquisas de vocês. Mas, enfim, nunca estudei direito, embora seja uma disciplina que me interessa muito. E eu acho inovador esse conceito de direitos culturais e como fomenta estes diálogos interdisciplinares. Eu diria que a minha abordagem a este campo é a junção entre o direito à memória e os direitos culturais. Ou melhor, o exercício dos direitos culturais como veículo necessário para a realização do direito à memória. O que me interessa principalmente é a relação entre políticas de Estado, ou seja, as políticas de justiça de transição, e obras artísticas e culturais que lidam com a memória da ditadura militar brasileira. Qual é a relação entre a esfera cultural e institucional? Como é que podemos entender isso? E é disso que vou falar hoje. Vou propor uma teoria ou um modelo que desenvolvi para tentar entender esta relação complexa. Agora, para ilustrar o modelo, eu quero descrever para vocês dois eventos que ocorreram no ano 2011 em Brasília. O primeiro evento aconteceu em 18 de novembro, e aí pode trocar. Vocês provavelmente reconhecem. É quando a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, em uma cerimônia histórica no Palácio do Planalto. A lei, sancionada juntamente com a nova lei de acesso à informação, representou a possibilidade de entrada numa nova era da memória e dos direitos humanos no país. Então, quero frisar que representou a possibilidade, ainda temos que ver se isso vai se concretizar. Enfim, foi instituída, como sabemos, com a função de investigar os crimes contra os direitos humanos durante o regime militar de 1964 a 85. Depois de décadas sendo ignorados ou apenas parcialmente reconhecidos pelo Estado, os crimes finalmente seriam foco de uma investigação oficial e tornar-se-iam através de um relatório a ser concluído em dezembro deste ano, uma parte mais conhecida da história do Brasil.
Agora, é claro que duas comissões de reparação anteriores haviam apenas começado o importante trabalho de investigação sobre a violência da ditadura e seus legados. A CNV, por sua vez, representou um comprometimento ainda maior do Estado brasileiro em investigar a fundo este período autoritário. Agora, este foi o primeiro evento. Agora quero passar para o segundo evento. Menos de 2 meses antes, a Brasília sediara outro importante evento relacionado à memória da ditadura. Neste caso, um happening cultural. E aí pode trocar. Em 29 de setembro, os cinemas da cidade exibiram hoje o novo filme da renomada cineasta brasileira Tata Amaral no Festival de Brasília. Hoje, para aqueles que ainda não assistiram, conta a história de uma mulher que se chama Vera, que recebe uma indenização do governo brasileiro em reconhecimento oficial do desaparecimento político do seu marido Luiz. Agora, a tensão do filme surge do reencontro inesperado entre Vera e Luiz no apartamento que ela compra com o dinheiro da indenização. Agora, o filme estreou no momento em que o destino da CNV ainda estava para ser decidido. Enquanto os espectadores dirigiam-se ao cinema para assistir à pré-estreia, o Senado brasileiro estava se preparando para votar o projeto de lei que Dilma posteriormente viria a sancionar. Essa coincidência temporal dos eventos deu mais visibilidade à estreia do filme. A atenção dada à obra se intensificou ainda mais quando o júri anunciou os vencedores no fechamento do festival. Hoje recebeu um total de 6 prêmios, incluindo o de melhor filme e o prêmio da crítica. E aí pode trocar. Tem uma foto de Tata Amaral e Denise Fraga com alguns dos prêmios. Agora, acabo de narrar e descrever esses 2 eventos e agora vou passar para uma análise. Aqui podemos ver que o timing não poderia ter sido melhor. A imprensa não hesitou em associar o filme e a Comissão da Verdade, enfatizando esta relação em artigos sobre a estreia em Brasília e os prêmios concedidos pelo festival. A associação entre estes 2 eventos tampouco passou despercebido pela CNV, pelos realizadores do filme e por ativistas de direitos humanos. Cada um dos grupos usou essa associação para seus próprios fins, um ano depois, quando a recém-constituída CNV fez sua primeira visita oficial à cidade de São Paulo, em setembro de 2012. Nessa ocasião, o objetivo principal da viagem era iniciar uma relação de trabalho com a Comissão da Verdade Estadual Rubens Paiva. Grupos locais de luta pela memória aproveitaram a visita para convidar 2 membros da comissão, juntamente com o roteirista de hoje, a participar de um debate público sobre o filme de Tata Amaral. Agora, a associação entre a CNV e o filme mostrou-se frutífera para todos os envolvidos. Para os 2 membros da comissão que participaram do evento, o debate sobre hoje foi uma chance de ressaltar a imagem positiva da CNV que eles mesmos estavam empenhados em cultivar junto com o governo. Ao mostrar-se atenada com as novidades culturais, a CNV colocava-se como uma instituição descolada
ou por dentro dos acontecimentos. O evento também serviu para mostrar a relevância do trabalho da CNV a brasileiros jovens, com pouca ligação pessoal com as vítimas da violência da ditadura. Ao discutir o filme em um fórum público, os membros da comissão mostraram ainda que um dos objetivos da CNV, além da investigação dos fatos, era sensibilizar a população brasileira para a ideia de que a ditadura é um assunto a ser tratado coletivamente pela sociedade. Ao mesmo tempo, sua presença no evento também pode ser interpretada como uma engenhosa estratégia de publicidade, é claro, já que desde o momento de sua constituição, a CNV viu-se levada a rebater acusações de falta de transparência. E esses debates continuam, né, até hoje. O filme, hoje, por sua vez, beneficiou do prestígio de ficar conhecido como o filme visto e elogiado por membros da CNV. A forte associação entre o filme e a Comissão da Verdade também acrescentou um significado adicional ao filme, que passou a ser visto como sendo não apenas sobre o Programa Federal de Reparação de meados dos anos 90, mas também sobre o processo da busca da verdade que se desenrolava em 2012. A própria Tata Amaral enfatizou esta interpretação, dizendo, e aqui eu cito, o filme não transcorre no passado, é uma história que acontece hoje em dia, sobre como esse passado se relaciona com o nosso presente. Fim da citação. Por fim, os ativistas que organizaram o evento conquistaram um de seus principais objetivos, que era, claro, divulgar a memória da ditadura militar. Agora, a CNV e o filme hoje representam duas respostas muito diferentes à ditadura militar. A primeira, institucional, supostamente de imensa importância histórica, e a segunda, cultural, de importância aparentemente mais fugaz. Se a relação entre ambas pode parecer fortuita e banal, o modo como vários atores sociais foram capazes de capitalizar a coincidência e torná-la significativa sugere que é possível haver interações mais complexas e importantes entre mecanismos institucionais e obras culturais. Compreender esta dinâmica sutil no contexto brasileiro das políticas de memória constitui a minha preocupação central na pesquisa que eu desenvolvo. Então, eu vou dividir o resto da minha fala em duas partes. A primeira vai propor uma teoria para entender as relações recíprocas entre mecanismos institucionais e obras culturais no Brasil pós-ditatorial. Enquanto a segunda argumenta que, sem esta dimensão cultural, o foco institucional ou jurídico, característico da justiça transicional, é demasiado superficial. Okay. Então, pode trocar para o próximo slide. Peraí. Tomando este exemplo como ponto de partida, eu gostaria de propor meu modelo para entender a interação entre mecanismos institucionais e obras culturais. Eu chamo o modelo o ciclo da memória cultural. Este ciclo consiste em 4 fases. Começa com a emergência quase simultânea, um certo tipo de sincronia, né? Seja por coincidência ou intencionalmente, uma determinada obra cultural ou conjunto de obras
e o mecanismo institucional são lançados mais ou menos ao mesmo tempo. De um jeito ou de outro, o fator decisivo é a coincidência temporal, mais do que uma eventual relação de causalidade, que não precisa estar em jogo. A inauguração da CNV não inspirou nem ocasionou a criação de hoje, que já estava em produção muito antes do que uma comissão de inquérito sequer fosse imaginável. E nem no filme inspirou ou ocasionou a CNV, é claro. O que importa é que ambos aconteceram ao mesmo tempo. A simultaneidade, ou sincronia, leva à segunda fase, a criação de uma associação imaginária entre a obra cultural, ou obras, e o mecanismo institucional. O público mais amplo passa a associar os dois eventos e considerá-los de forma pareada. É claro que nem todas as obras culturais que emergem concomitantemente a um mecanismo institucional passam a ser associadas a esse mecanismo, seja imaginariamente ou de qualquer outra forma. Na maioria dos casos, isso não acontece. É praticamente impossível prever quais obras serão lidas desta forma e quais não. Cada caso é único, com inúmeras variáveis envolvidas. Porém, a maioria das obras que foram exitosamente associadas a mecanismos institucionais possuem duas características-chave. E aí estou me referindo aos casos que eu estudo. Então, essas duas características são, primeiro, o dom de tornar um episódio do passado relevante para os dias atuais. E dois, a capacidade de capturar e intensificar o zeitgeist, isto é, o clima ou o estado de espírito nacional pré-existente. Ao mostrar uma viúva que recebeu uma indenização em dinheiro, hoje fazia alusão a um mecanismo institucional anterior já quase esquecido, mas que parecia ter conquistado uma relevância inédita à luz dos planos mais audaciosos de uma comissão da verdade. Além disso, o filme capturou e potencializou a curiosidade do público sobre o passado ditatorial no Brasil. À medida que a percepção de uma associação imaginária se estabelece, ela estimula o processo de alavancagem, o que leva à nossa terceira fase. Certas pessoas e grupos se aproveitam ativamente dessa associação imaginária para promover determinados temas. Eles aprovam a associação, empenham-se em torná-la significativa. O resultado desses esforços de alavancagem é que tanto o mecanismo institucional como a obra cultural adquirem novos significados, multiplicando as oportunidades de envolvimento do público com ambas as esferas e possibilitando um novo olhar para o passado e também o presente. Então, quem promove isso? As pessoas que promovem a alavancagem podem ser os formuladores ou executores da iniciativa institucional, os criadores da obra cultural, atores sociais do terceiro setor ou, o que é mais comum, uma combinação dos três, como no caso de hoje e a CNV. Como as diferentes partes veem a associação imaginária a partir de diferentes perspectivas e às vezes com objetivos contraditórios, o processo de alavancagem
não é desprovido de tensão e, em alguns casos, de conflito. Ainda assim, o atrito resultante costuma ser produtivo, estimulando a criatividade e o diálogo e gerando ou reativando outras memórias. O caso de hoje e da CNV, por exemplo, ilustra como essas tensões podem ser bastante sutis. A premissa de um desaparecido que retorna para assombrar a pessoa amada depois de ela receber o dinheiro da indenização implica uma crítica da lógica inerente à primeira medida institucional tomada pelo Brasil, as indenizações financeiras, que são, como sabemos, geralmente compreendidas como uma tentativa de aquietar o passado em vez de virá-lo do avesso. Uma crítica que pode ser estendida para os mecanismos oficiais da justiça transicional de forma mais ampla, incluindo a própria CNV. A quarta fase do meu ciclo é a propagação, em que a obra cultural original ajuda a fomentar outras obras de trabalho da memória, seja servindo como modelo a ser seguido, quebrando um tabu, inspirando a adaptação para outro suporte, ou simplesmente abrindo espaço discursivo, físico ou ambos. A obra original pode ser ela própria o produto de uma propagação, como foi o caso de hoje, inspirado numa outra obra cultural, o romance de Fernando Bunassi, Prova Contrária, de 2003. E aí pode trocar o slide. A cada nova obra propagada, surge a possibilidade de uma nova fase do ciclo da memória cultural. Para me antecipar a possíveis mal-entendidos, gostaria de deixar claro o que eu não estou propondo aqui. Não estou tentando argumentar que existe uma relação de causalidade entre a produção artístico-cultural e mecanismos institucionais. Ou seja, obras culturais não geram mecanismos institucionais, é claro. Por outro lado, se às vezes os mecanismos institucionais de fato dão origem a produções artístico-culturais, este também não é o foco da minha pesquisa. Como enfatizam as duas primeiras fases desse modelo do ciclo da memória cultural, o fator determinante é a simultaneidade, o timing, independente da causalidade, e a conexão entre a obra cultural e os mecanismos institucionais, ou o mecanismo institucional, é essencialmente imaginada. Tampouco estou argumentando que a cultura pode substituir os mecanismos institucionais. E é muito importante enfatizar este ponto, né? Não queremos correr o perigo de substituir uma coisa por outra. Naturalmente, as obras culturais podem vir a preencher o vazio quando há um vácuo institucional, mas principalmente para cobrar ou simplesmente manter viva a esperança de respostas institucionais futuras, tais como julgamentos, comissões da verdade, etc. Essas medidas oficiais são importantes e necessárias, e não é minha intenção afirmar o contrário. Em vez disso, sustento que, através do processo de alavancagem, uma dinâmica sutil, mas significativa, pode emergir entre mecanismos institucionais e obras excepcionais, resultando em interações que potencializam e prolongam seu impacto mutuamente. Assim, a dinâmica entre mecanismos e obras estabelece a base para novas medidas institucionais,
baseadas em medidas anteriores. Ao centrar a atenção sobre a produção artístico-cultural e em como ela interage com os mecanismos institucionais, revela-se que o processo de construção de memória é mais profundo e cumulativo do que parece à primeira vista. Por fim, não estou argumentando que todas as obras culturais sobre a ditadura no Brasil passam por este ciclo. Como mencionei anteriormente, a simultaneidade entre dois eventos não garante que haja uma ligação imaginária entre eles, e sem a qual o ciclo emperra. O padrão descrito aqui pode ser observado em algumas, mas nem todas, as obras brasileiras sobre o passado ditatorial. Inúmeras outras obras, muitas das quais são importantes por si só, não se encaixam no padrão aqui delineado. Aliás, frequentemente há muito a ser aprendido com as obras que não se encaixam no padrão. Se um preditor de ligação é a capacidade de captar um estado de espírito nacional, então isso significa que as obras que não passam por todo o ciclo podem revelar quais memórias atraem pouca simpatia e por quê. Em todo caso, os textos culturais que se encaixam no ciclo fazem com que ele mereça ser estudado, pois iluminam nossa compreensão sobre a interação entre as esferas cultural e institucional. Além disso, o ciclo da memória cultural pode, em certos casos, ajudar a iluminar outros trabalhos sobre a mesma temática no Brasil e no exterior, incluindo aqueles que ainda virão a ser criados. Agora, o Brasil certamente não é o único país onde ocorreram interações entre produção cultural e mecanismos institucionais. Verificaram-se fenômenos semelhantes na Argentina e no Chile, por exemplo, como atesta um volumoso corpo teórico. Mas o Brasil é um caso particular, na medida em que sua trajetória no acerto de contas com o passado ditatorial tem sido muito mais gradual e desviante que a de outros países, levando a... vou pular essa parte. Depois da transição para o regime civil, em 85, ainda seriam necessários 10 anos para que o Estado adotasse sua primeira medida institucional, um programa de indenização. Outros 17 anos seriam necessários para que o país inaugurasse uma comissão da verdade. A produção cultural, por outro lado, tem sido relativamente constante. Dadas as circunstâncias, pode-se argumentar que a cultura tem sido ainda mais essencial para manter vivas as questões da memória no Brasil do que foi em países como a Argentina ou o Chile. Agora, passando para a segunda e última parte, as interações recíprocas entre mecanismos institucionais e obras culturais é uma dimensão que costuma ser subestimada nos estudos associados aos campos políticos, ao campo comumente chamado de justiça transicional. É compreensível que os juristas, cientistas políticos e advogados que estudam a relação das novas democracias com os regimes autoritários que as precederam tendem a priorizar medidas institucionais como tribunais e comissões da verdade. Em muitos casos, porém, seria possível alcançar um entendimento mais profundo do assunto ao se considerar as interações ou inter-relações com a produção artístico-cultural. Um exemplo disso é o influente estudo de Catherine Sicking, que, aliás, esteve aqui no Brasil semana passada, em São Paulo.
E o livro dela, The Justice Cascade, no qual a autora rastreia o surgimento dos julgamentos de violações dos direitos humanos como norma global, especialmente a partir dos anos 1970. Aí pode trocar o slide, Humberto. Obrigada. Como a Argentina foi o primeiro país que atraiu considerável atenção internacional ao realizar julgamentos de crimes contra os direitos humanos, ela investiga este caso em detalhe. Seeking está particularmente interessada em saber como o caso argentino espalhou-se pelo mundo. Ao narrar a pioneira experiência argentina com os julgamentos de crimes contra os direitos humanos, Seeking atém-se, compreensivelmente, ao âmbito institucional, especialmente o famoso julgamento de 1985 dos 9 generais que presidiram as juntas. Um de seus argumentos é que, além de punir os culpados, o julgamento reafirmou normas de direitos humanos e promoveu uma nova compreensão nacional do passado. Seeking tem razão no que diz, mas não fica claro como essas normas e essa compreensão foram transmitidas do Tribunal de Justiça para o público mais amplo, se através da mídia, especialmente a televisão, ou de algum outro meio. Nesse sentido, a análise da cultura e da interação entre o julgamento e obras culturais específicas poderia ser esclarecedora. Uma via de investigação potencialmente rica relaciona-se ao depoimento de Pablo Dias, uma testemunha-chave para os promotores. Um dos únicos 2 sobreviventes de um grupo de estudantes do ensino médio que foram presos e torturados por terem reivindicado um desconto na tarifa de ônibus, Dias apresentou um doloroso relato do episódio, no que veio a se tornar um dos momentos mais poderosos e dramáticos do julgamento. Seu testemunho inspirou um livro e um filme, ambos intitulados La Noche de los Lápices, e pode trocar, e lançados no ano seguinte. As obras tornaram-se de leitura e exibição obrigatórias para os jovens argentinos, ilustrando como obras culturais podem ajudar a disseminar e mediar a informação produzida por mecanismos oficiais. Agora, Seeking menciona o livro e o filme de passagem, sem reconhecer como ambas as obras complementaram o julgamento ao manter as atenções voltadas para o testemunho de Dias. O objetivo de Seeking em The Justice Cascade, porém, é explicar a difusão global dos julgamentos de direitos contra os direitos humanos da Argentina. Não consigo enxergar. 5 minutos, perfeito. Para outros países e outras partes do mundo. Como é que isso aconteceu? Ao fazê-lo, ela dá os devidos créditos aos valorosos esforços dos ativistas, advogados e juízes que, ao concluir seu trabalho no julgamento dos generais em 1985, assumiram outros cargos ao redor do mundo e disseminaram a nova norma em diferentes contextos. Também aqui uma abordagem cultural poderia contribuir para um panorama mais completo. Seeking certamente está correto ao enfatizar os esforços desses promotores da norma como o fator-chave na compreensão desse fenômeno. Há que se perguntar, no entanto, se outras forças, especialmente culturais,
também ajudaram a chamar a atenção do mundo para a experiência argentina. Pode-se citar, por exemplo, La História Oficial, o primeiro filme latino-americano a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1986. Aí pode trocar slide. Embora não trate especificamente do julgamento dos generais, o filme, que retrata o drama de uma mulher desconfiada de que sua filha adotada foi tomada de um desaparecido político, certamente ajudou a ampliar o interesse internacional pelo processo de transição na Argentina. Como a circulação internacional desse filme e outras obras culturais pode ter colaborado com a missão dos promotores da norma daquele país? Sequim não responde a essa pergunta. Ao manter o foco exclusivamente sobre o âmbito institucional, o resultado é um panorama incompleto de como as nações lidam com um passado de violência. Para compreender a dinâmica mais ampla que está em jogo nas sociedades transicionais, precisamos de uma visão mais abrangente que inclua a área cultural. Não pretendo propor, entretanto, uma abordagem puramente cultural. Reconhecer a parcialidade das abordagens estritamente institucionais ou culturais permite-nos perceber as limitações tanto da esfera institucional quanto cultural no acerto de contas com o passado. Se os pesquisadores do campo da justiça transicional tendem a privilegiar os mecanismos institucionais, frequentemente a ponto de desconsiderar por completo as obras de cultura, por outro lado, historiadores e cientistas sociais da área de estudos da memória têm se unido aos pesquisadores da área de estudos culturais para analisar como a memória encontra expressão em romances, filmes, peças, programas de televisão e outras obras. E vocês aqui são um ótimo exemplo disso aqui no Brasil. E também conheço muitos mestrandos e doutorandos brasileiros que estão desenvolvendo pesquisas nesse sentido. E vou citar apenas um outro exemplo, que é a socióloga argentina Elizabeth Relin, que editou a coleção de livros Memórias da Repressão sobre a América Latina pós-ditatorial, no qual muitos dos capítulos focalizam obras culturais, livros, filmes, fotografias, músicas e assim por diante. E agora, em jeito de conclusão, tudo isso é para dizer que debruçar-se sobre a relação entre a produção artístico-cultural e os mecanismos institucionais rende uma visão muito mais abrangente do que focar a atenção apenas no âmbito institucional. Com a publicação do relatório final da CNV, prevista para 16 de dezembro deste ano, e a profusão de novas obras culturais que lidam com a memória da ditadura, tudo indica que vamos continuar vendo mais e mais fases no ciclo da memória cultural no Brasil. Obrigada.